Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você da Palavra de Deus. Que alegria é poder estar mais uma vez tendo a oportunidade de falar contigo. Nós queremos, na oportunidade, falar sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Nesta mensagem, nós queremos mostrar, dentro do livro do Apocalipse, 7 grandes bem-aventuranças para aqueles que amam a Deus e que servem a Deus. Fiquem conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler no último livro da Bíblia. Nós vamos ler Apocalipse, o capítulo de número 1, o verso 3. Eu quero destacar o verso 3. Diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Pois bem, dentro desse versículo eu quero trazer uma meditação no programa Palavra de Fé, dentro do livro do Apocalipse. O tema da mensagem é as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. As 7 bem-aventuranças do Apocalipse. O livro do Apocalipse, para aquelas pessoas que não tem um compromisso com Deus, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e que não tem certeza da salvação, é um livro assustador. Porque nele nós encontramos os juízos da ira de Deus para aquelas pessoas que não quiseram, que não deram atenção à Bíblia, à Palavra de Deus e que não viveram segundo Deus. Então aqui está, e é um livro que deve ser levado muito a sério, porque aqui está a revelação do futuro, coisas que vão acontecer. Algumas já aconteceram, muitas outras vão acontecer e, portanto, nós devemos levar muito a sério o livro do Apocalipse. Mas eu quero ir na contramão, não é? Mostrando que quem tem uma esperança em Deus, quem vive hoje uma vida para Deus, o livro do Apocalipse, na verdade, é um oásis no meio do deserto, porque nós encontramos aqui várias promessas para os que servem a Deus. E eu quero falar sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. O que é uma bem-aventurança? A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é a pessoa que possui 7 princípios que estão registrados no Apocalipse e que devem ser observados. Então vamos para o primeiro. Qual é a primeira bem-aventurança que nós queremos destacar? A primeira bem-aventurança está justamente no versículo que eu li. Olha o versículo 7, diz assim, o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê esse livro. Então, qual é a primeira bem-aventurança que eu destaco? É justamente a bem-aventurança que leva a pessoa a ler esse livro. Porque eu vejo hoje muitas pessoas que leem de tudo, menos a Bíblia. Se preocupam em estar sempre muito bem informado, que são bons leitores, que leem revistas, que leem jornal, que hoje, especialmente, a mídia eletrônica, lê muito internet, assuntos, matérias que estão dentro das redes sociais. Todavia, elas não conseguem ler a Bíblia. E aqui, o Apocalipse mostra que bem-aventurado, ou seja, feliz,
são as pessoas que leem este livro. Não é? Ler esse livro é algo muito importante. Agora, por outro lado, também nós precisamos saber que não basta apenas ler. É preciso ler e também praticar o que está sendo escrito e o que está escrito. E dentro desse aspecto, eu já quero mostrar a segunda bem-aventurança. Qual seria a segunda bem-aventurança? Eu vou para o último capítulo de Apocalipse, o versículo de número 22, e aqui nós encontramos no verso 7 a segunda bem-aventurança. Diz assim, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 7. Olha só o que está escrito. Eis que presto venho. Deus falando, afirmando que ele vai vir. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, se a primeira bem-aventurança é ler, a segunda é guardar o que está escrito. Não basta apenas ler. Eu não posso ser um leitor simplesmente por curiosidade. Eu preciso ler, crer no que está escrito e, acima de tudo, guardar o que está escrito. Aqui Deus está fechando a Bíblia, o capítulo 22 é o último capítulo da Bíblia, e ele está dizendo, eis que presto venho, está dizendo que vai voltar, eu venho. Agora, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, leia, mas também guarda. É muito gostoso, irmãos. Eu tenho essa experiência e eu gostaria que você também tivesse, de ler a palavra de Deus, mas com fé. Quando você lê a Bíblia com o coração aberto, com o desejo de entender o que está sendo escrito e, acima de tudo, de viver o que está sendo escrito, você pode, com certeza, ser bem-aventurado. Ou seja, bem-aventurado é aquela pessoa que consegue guardar, ler e, naturalmente, guardar o que está escrito na palavra de Deus. Há muitas coisas escritas no livro do Apocalipse, coisas que vão acontecer com os homens que não guardam. Então, se é verdade isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar o que está escrito, para que eu não venha ser alcançado pelos juízos que estão registrados no livro do Apocalipse. Nós vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar mostrando aqui as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Um momento só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Dando continuidade à nossa mensagem, nós estamos falando sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse, e eu já mostrei as 2 primeiras. Primeira, a bem-aventurança, bem-aventurado aquele que lê esse livro. A segunda bem-aventurança, bem-aventurado aquele que guarda o que está escrito nesse livro. E a terceira está no versículo 14 do capítulo 22, diz assim, bem-aventurado aquele que lava, ou aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, a terceira bem-aventurança
É você lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa é uma expressão espiritual. O que quer dizer isso, pastor? Eu tenho que me lavar no sangue? Eu tenho que me banhar no sangue? Essa expressão ela é espiritual. O que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele morreu. Ele derramou todo o sangue dele na cruz do Calvário. Para quê? Para que nós fôssemos redimidos, para que nós fôssemos salvos e, acima de tudo, lavados pelo poder do seu sangue. Então, essa expressão, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, é sermos santificados pelo poder do sangue de Jesus. Porque se há uma coisa que tem poder contra o pecado, é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Está escrito lá em 1 João assim, está escrito assim, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo, não é de alguns, não é de todos os nossos pecados. É por isso que é bem-aventurado as pessoas que se submetem ao poder do sacrifício de Jesus. Essa expressão nos leva à cruz. Quando eu digo que eu estou em Cristo e estou crucificado com Ele na cruz, eu estou dizendo, eu faço com que o efeito da cruz alcance a minha vida. Eu sou liberto, eu sou transformado pelo poder do sangue de Jesus. Então, por mais pecador que você seja, querido ouvinte do programa Palavra de Fé, por mais que a sua vida tenha sido uma vida de pecado, de coisas ruins que você praticou, o sangue de Jesus tem poder para purificar todos os seus pecados. Então, enquanto é dia, enquanto é tempo, porque quando Jesus voltar, não adianta. Mas hoje, enquanto é dia, a Bíblia diz, enquanto é dia, você pode fazer com que o efeito do Calvário alcance a sua vida. Lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e você será um bem-aventurado. Essa é a terceira bem-aventurança do Apocalipse. E a quarta, pastor? A quarta. Vamos para o capítulo 16 de Apocalipse, versículo de número 15, está a quarta bem-aventurança do Apocalipse. Capítulo 16, versículo 15. Olha o que está escrito. Diz assim, eis que vem como ladrão. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu. Aqui eu já vejo a quarta bem-aventurança. Qual é? A quarta bem-aventurança é bem-aventurados que vigiam. O que é vigiar? Vigiar é você prestar atenção em tudo. Vigiar é você estar sempre atento àquilo que está à sua volta, àquilo que lhe cerca. Há muitas pessoas dormindo espiritualmente. E aqui a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é os que vigiam, inclusive usando a expressão, eis que venho como ladrão. Outro dia, numa das mensagens, quem é ouvinte do nosso programa lembra, e nós falamos sobre o seguinte tempo, a esposa está pronta, e eu coloquei essa expressão, ladrão de noite, Jesus vai vir como ladrão. Como ladrão? Por que como ladrão? Vai vir na hora que muitas pessoas estiverem despreparadas. E é por isso que quem está vigilante não vai ser surpreendido. O que quer dizer isso? Ser vigilante, irmão, é você estar atento para a sua maneira de viver. É para você, como uma pessoa que trabalha na área da segurança, um policial, por exemplo. Eu tive a oportunidade de fazer parte de uma corporação paramilitar na minha mocidade e eu aprendi muito sobre segurança. Eu estudei muito sobre o tema segurança. E uma pessoa que trabalha na área de segurança, ele tem que ser vigilante, ele está sempre atento. E agora, transferindo isso para o aspecto espiritual, uma pessoa vigilante é aquela pessoa que não dorme espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz, e digo isto conhecendo o tempo, que já é tempo de despertarmos do sono. Será que a Bíblia quer que nós não durmamos fisicamente? Não é isso. Não é sobre sono físico que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando sobre o sono espiritual. Por quê? Porque quando você dorme, você perde toda a noção de perigo. Você pode ter medo do que for. Se estiver dormindo, está dormindo. Os órgãos de sentido que nos faz interagir com o mundo externo, os 5 órgãos de sentido estão em repouso. E quando você dorme, você entra em descanso. E aí, a vigilância, ela
ela fica prejudicada. Então, vigiar é um dos princípios mais elementares da vida cristã. Portanto, querido amigo, irmão, ouvinte do programa Palavra de Fé, vigia. Seja vigilante, porque a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Lembra da terceira bem-aventurança? Que é lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? Aqui está dizendo para guardar as vestes. Você sabe o que é guardar as vestes? Guardar as vestes aqui está falando de santidade. Você tem que viver uma vida de santificação, de santidade. Nós temos que viver uma vida de santificação. E, portanto, eu preciso ser vigilante e, acima de tudo, guardar as minhas vestes para que eu não ande nu, para que eu não perca a santidade da parte de Deus. Vamos fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, nós encerramos mostrando ainda 3 bem-aventuranças dentro do Apocalipse. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse, já mostramos 4, agora vamos para a 5ª. Qual é a 5ª bem-aventurança que eu quero destacar nessa mensagem? Apocalipse, capítulo 14, o versículo de número 13, diz assim, 13, diz assim: Eu ouvi uma voz do céu. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia o que Deus estava dizendo para João, que é o escritor do Apocalipse. Escreve, 2 pontos, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Qual é a 5ª bem-aventurança que eu destaco aqui? Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Olha como que a Bíblia é linda, gente. Quem morre no Senhor pode se considerar bem-aventurado. Por que são bem-aventurados os que morrem no Senhor? Porque quando você morre no Senhor, e a expressão morrer no Senhor, significa que você morreu fazendo a vontade dEle, servindo a Ele. Há muitas pessoas que morrem, mas morrem fora do Senhor, não estão preocupados com o Senhor, vivem uma vida de pecado, eles adulteram como se estivesse comendo arroz com feijão, eles fornicam, eles se prostituem, eles erram os mais tipos de variados pecados, como se estivesse fazendo algo normal. Essa pessoa não está esperando o Senhor. Essa pessoa não tem ainda consciência de que nós precisamos viver uma vida para o Senhor. E depois não adianta reclamar. Porque a Bíblia diz, hoje, enquanto ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Está escrito. Então nós precisamos, acima de tudo, buscar uma vida para com Deus. Viver uma vida com Deus. E aqui está dizendo, bem-aventurados que morrem no Senhor. Quem morre no Senhor... quem morre no Senhor agora só vai descansar dos seus trabalhos e as suas obras vão segui-lo. Então, amado, querido irmão, quando você serve a Deus e você morre, você vai descansar dos seus trabalhos e as suas obras vão te acompanhar. E na eternidade você vai ser recompensado por elas. Então essa é a 5ª bem-aventurança. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Então, querendo ou não querendo, nós vamos morrer se Jesus não voltar antes, não é? Então, o melhor é morrer no Senhor. Eu tenho lutado para que quando Ele me chamar, eu morra no Senhor. Tá, e aí, qual é a 6ª bem-aventurança, pastor? A 6ª bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 20, verso 6. Olha o que está escrito aqui. Percebe quantas coisas boas está dentro do livro do Apocalipse? Capítulo 20, versículo 6 diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos.
Aqui está dizendo que feliz é o homem que faz parte da primeira ressurreição. Por que primeira ressurreição? Porque tem duas. A primeira é para os salvos. A segunda é para condenação. Se a primeira é para salvação, a segunda é para juízo. E quando vai acontecer a segunda? Lá no final do milênio. Quando o homem desfrutar de 1000 anos na terra, no período do milênio, aí vai acontecer o quê? A segunda ressurreição. E a segunda é para juízo, não é para salvação. Por isso que a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição vai acontecer junto com o arrebatamento da igreja. Os vivos vão ser transformados e os que morreram no Senhor, conforme a quinta bem-aventurança nos mostra, eles vão ressuscitar. Então, mortos ressuscitados e vivos transformados vão encontrar o Senhor nos ares. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Agora, deixa eu encerrar, mostrando a sétima bem-aventurança. Já falei de 6, agora a sétima, para fechar, está em Apocalipse 19, verso 9. Diz assim, ó. Olha o que está escrito. E disse-me, escreve, bem-aventurado, ou bem-aventurados, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas coisas são as verdadeiras palavras de Deus. Esse versículo eu também destaquei outro dia, quando pregava sobre a esposa está pronta, ou perguntando se a esposa estava pronta, fazendo alusão à igreja. Aqui está falando das bodas, e bodas fala de festa de casamento. É quando Cristo vai casar com a igreja, né? Ou pelo menos vai confirmar o casamento, porque casados já estamos. A igreja está desposada de Cristo, mas vai chegar o dia que nós vamos nos unir para ficarmos sempre juntos. E aqui está dizendo, bem-aventurado aquele que é chamado à ceia das bodas do Cordeiro. Quem vai ser chamado para as bodas do Cordeiro, meus irmãos? Aqueles que lutarem para servir a Deus, aqueles que se esforçarem para servir a Deus, aqueles que derem a sua vida em função da obra de Deus. Olha, eu vivi até os meus 18 anos, dando aqui um rápido testemunho, como eu queria. Eu praticava o que eu gostava, eu praticava aquilo que a carne pedia, mas hoje não. Por quê? Porque eu tive conhecimento da verdade de Deus. E hoje a minha vida é para Jesus, eu vivo para Jesus, eu prego para Jesus, eu ando para Jesus, eu amanheço pensando em Jesus, eu durmo pensando em Jesus e, acima de tudo, eu vivo por Jesus. É por isso que eu sou um homem bem-aventurado. Se você também quer ser bem-aventurado, tente observar esses 7 requisitos que aqui eu coloquei. Lembram? Bem-aventurado aquele que lê esse livro. Segundo, bem-aventurado os que guardam a profecia desse livro. Terceiro, bem-aventurados os que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro. Quarto, bem-aventurados os que vigiam. Quinto, bem-aventurado os mortos que morrem no Senhor. Sexto, bem-aventurado os que fazem parte da primeira ressurreição. E em sétimo, bem-aventurados os que são chamados às bodas do Cordeiro. Portanto, se essas 7 bem-aventuranças estão presentes em nossas vidas, estejamos certos de que somos as pessoas mais felizes da terra. Eu quero orar com você para que Jesus te ajude a ser um bem-aventurado. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Pai querido, eu acabei de mostrar dentro do livro do Apocalipse as 7 bem-aventuranças. Mostrei, meu Deus, que vale a pena te servir, vale a pena andar com o Senhor. Mostrei, meu Pai, que vale a pena ler, guardar, vigiar, lavar nossas vestiduras no seu sangue, no sangue do teu Filho Jesus. Mostrei, Senhor, que bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor e bem-aventurados são aqueles que são chamados, Pai, para a grande festa de casamento da Igreja e de Cristo. Pai, nos ajuda. Não permita que nós percamos essa bem-aventurança. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, que tem
tem tido dificuldade de servir o Senhor. Que nós tenhamos condições de servir o melhor. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua sabedoria, para que nós possamos viver, Pai, o que está escrito na Tua palavra. Que nós tenhamos condições de guardar a profecia desse livro, Pai. Eu te peço pela minha vida, peço pela vida dos meus irmãos, dos meus ouvintes, do programa Palavra de Fé, Senhor. Que cada um de nós sejamos guardados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que você pense sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Eu quero aproveitar esse momento, para desejar a todas as mamães. Hoje, esta semana, estamos comemorando o Dia da Mãe, o Dia das Mães, e eu espero que você, mamãe, tenha um ótimo dia e que Deus possa abençoar. Quero dizer a você que talvez tenha sofrido, lembre-se sempre, Jesus está com você. Tenham todos uma ótima semana e que Jesus vos abençoe. Fiquem com Deus. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.